na conta ali ali no triângulo pra achar o A, assim, essa parte assim. Ah, tá, beleza. Tá, o que acontece, cara? Como na base tem um triângulo, cadê meu mouse? Como na base, né, tinha esse triângulo com essa diagonal valendo 10, tá? Isso aqui seria a hipotenusa desse triângulo da base. A gente tinha que achar esse comprimento daqui, do paralelepípedo, né, o Azinho. E aqui era 6 porque a largura era 6. Esse triângulo, ele tem um cateto valendo 6 e uma hipotenusa valendo 10. Sempre que você tem um triângulo retângulo, que ele tem dois valores, você precisa achar o terceiro, ou você vai pelo teorema de Pitágoras, tá? Que é o que você poderia fazer, ou você vê se ele é um triângulo semelhante a um desses dois triângulos pitagóricos, que são os mais comuns. O que é ser semelhante? Cara, é basicamente os seus valores dos lados, eles serem múltiplos de algum desses triângulos pitagóricos que tu tem que tipo, meio que ter ali. É como um arsenal na tua cabeça, sacou? Uhum. Né? Tipo assim, por exemplo, se tu tivesse ali um triângulo que tu tem um triângulo retângulo sempre, tá? Tem, vamos ver, né? Então, do reto aqui. Um dos catetos valendo 16 e a hipotenusa valendo 20. Tá? Você precisa achar esse cateto daqui. A ideia é que a gente ache ele direto. Tá? Sem, teoricamente, ter que fazer o teorema de Pitágoras. Mas eu preciso que você consiga reconhecer que, tipo, esse cateto aqui vale 16. Pensa sempre no triângulo, o principalzão lá, aquele que tem catetos 3, 4, 5. Tipo, por acaso, esse cateto aqui, ele é múltiplo de algum daqueles valores? É de 4. Do 4, né? Vou até botar aqui do lado, né? O triângulo, Isso. a gente tem que pensar esse daqui, né? 4. Pode ser também aqui nesse de cima, né? Faço proporcionalmente esse aqui um pouquinho maior. 4, 3 e 5. Né? Esse cara daqui, então, ele é múltiplo do 4, né? Ele é quanto vezes o 4? Sim. 4. Não, é 4 vezes 4. Isso, vezes 4. E a hipotenusa? A hipotenusa também é múltiplo lá da hipotenusa desse triângulo? É múltiplo de 5 e de 4. É de 5. É múltiplo do 5, né? É 5 vezes quanto? Sim. Vezes 4. Isso. Logo, né, o seu último cateto que falta, ele tem que ser múltiplo do último cateto que a gente não multiplicou por 4. Sacou? Sim. Então esse x aqui, Aham. a ideia dele é que ele seja, né, vou botar aqui 3 vezes 4, x igual a 12. Tá? Mas o que acontece? A gente não faz esses cálculos, né? A gente não mostra esses cálculos. Estou mostrando aqui agora para você entender o raciocínio. Mas é meio que você, tipo Uhum. assim, dá uma batida de olho, vê se os valores eles são múltiplos do triângulo 3, 4, 5. Pode ser também daquele outro triângulo pitagórico, tá? Esse 5, 12 e 13. Ele é mais difícil de acontecer, mas eu acho que ele até aconteceu no número 2. Que você tinha ali, acho que, mesma coisa, né? Tinha um segmento na base, aí acho que esse segmento Uhum. era 26, não lembro. Aí você tinha já um triângulo pitagórico no primeiro triângulo que você tinha que usar para achar esse valor que faltava. Tudo bem? Sim. Tá? No caso esse aqui, que a gente tinha na questão, ele era semelhante a esse triângulo 3, 4, 5, só que ele é o dobro desse, né? Os valores dos lados são o dobro dos valores desse daqui. Por isso que esse A vale 8, é o dobro do 4. Tá bom? Aham. Dali pra frente tu consegue safar? Hum, Então, queria repetir de novo só pra pegar de verdade, assim, questão mesmo. Tá, tá. É aquilo, né? Nesse daqui a gente vai. É bom que você tente refazer, né? Pra você poder também se situar no que tá acontecendo. Porque, tipo assim, depois que você acha esse valor do Azinho, você transfere ele lá pro seu desenho do paralelepípedo que você tem que formar, né? Porque ele nem te dá desenho, você tem que formar esse desenho. Ele vai ser esse segmento daqui.
que é o comprimento do paralelepípedo. Como ele fala para tu que tem a diagonal da face valendo 4 raios de 5, que é esse daqui, teoricamente você também tem um triângulo retângulo aqui na face. E aí falta esse tamanho, que é a altura. Né? Que aqui já está o 4, mas é porque a gente já achou. Tá? Então, esse cara daqui é o que você precisa achar. Você planifica esse triângulo, ou seja, você reescreve ele para você ver melhor. Até para você olhar e falar, os segmentos que estão juntos do ângulo de 90 graus, eles são os catetos. E o oposto é a hipotenusa. Tá? Porque esse daqui tu não vai ter como. Tu vai ter que inserir sim no teorema de Pitágoras. Né? Só por ter um cara com raiz, já te atrapalha. Né? Tu não vai conseguir olhar para ele e falar, ele é múltiplo do 5. Né? Dessa hipotenusa desse triângulo pitagórico. Ou ele é múltiplo do 13. Pô, não, né? Aqui não vai rolar assim, não. Então, você tem que inserir a hipotenusa ao quadrado igual. Aí você pega cada um dos catetos e eleva ao quadrado. Calma aí, que apareceu um negócio aqui pra mim. Tá? Você pega o 8 e eleva ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Tá? É sempre assim. Tu já pega esses caras, pega sempre a hipotenusa primeiro e bota ao quadrado. Ele fica isoladinho de um lado da equação. E os outros dois catetos você bota do outro lado ao quadrado também. Só que lembra que é o quadrado desse mais o quadrado desse. Tá? Aí a gente vai, desenvolve, né? Tem que desenvolver esse 4 raiz de 5. Que no simulado eu já vi que ele não botou com raiz. Então já é uma coisa que já facilita. Porque sempre que tem raiz, você tem dois fatores. É o inteiro e a raiz. Ambos você precisa levar ao quadrado. O 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. E o raiz de 5 ao quadrado, você pode até fazer isso aqui, né? Caso você não lembre. Tipo, raiz de 5 ao quadrado, igual como você faz, tipo, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, você pode fazer raiz de 5 vezes raiz de 5. E aí você multiplica dentro, né? Dentro tem uma raiz de 5 vezes 5, fica de 25. E aí raiz de 25 é 5. Tá, mas dá no mesmo que você fazer isso aqui, que é mais rápido, né? Você cortar o índice com a raiz. Desculpa, o índice com o expoente. Aí vai sair só o que está ali dentro da raiz. Tá? Isso acaba sendo mais rápido, mas caso você não lembre, você pode pensar nessa ideia, né? Só que lembra que tem que ser os dois caras ao quadrado. Sempre que você tem alguma coisa do tipo 2 raiz de 5, 3x, é sempre uma coisa vezes a outra. Aí quando você eleva ao quadrado, você precisa elevar cada um deles. Tá? Aí aqui vai ficar 16, né? Vezes 5, né? Porque eles se multiplicam antes, então eles continuam se multiplicando. Isso aqui vai dar 80. A gente continua a equação, né? 80 igual a... Aqui vai ser 8 vezes 8, que é 64. Mais esse czinho ao quadrado, que era a altura lá que a gente tinha que achar. Aí joga esse 64 subtraindo, né? Porque ele está somando com o c ao quadrado, então ele tem que vir para o outro lado fazendo a operação inversa, subtraindo. Então ele subtrai 80, vai dar 16. E aí esse c ao quadrado, talvez isso aqui você não lembre da aula passada, né, que eu expliquei, mas sempre quando a gente vai tentar terminar uma equação, principalmente equações ali de Pitágoras, né? Com Pitágoras, tem uma incógnita, só que ela está ao quadrado. O final, normalmente, você tem que passar esse ao quadrado para o outro lado virando raiz. Então, você vai ter que fazer uma raiz do que está do outro lado. Foi o que a gente fez aqui. Porque você não quer o c ao quadrado, você não quer esse valorzinho ao quadrado, você quer só o valor dele. Então, essa potência ao quadrado vai para o outro lado, vira raiz quadrada, que a raiz quadrada de 16 vai ser 4. Né? Aí, isso sempre você, tipo... Número vezes que número dá aquele número, né? No caso da raiz quadrada. A gente acha que essa altura vale 6. A gente insere lá no desenho. Esse processo inicial, você tem que planificar esses triângulos para você ver melhor se você vai ter que usar Pitágoras, ou se você pode recorrer aos triângulos pitagóricos. Aí você vai inserindo os valores lá no seu paralelepípedo, né? Que é a representação da piscina. Só que aí, a gente vai precisar fazer o que nessa questão? Qual é o core da questão? Ele quer saber quantas vezes o caminhão, ele dá o volume do caminhão para você, né? O caminhão tem um tanque lá, que vai encher de água, e esse tanque vai despejar água na piscina.
né, que a gente representa com um paralelepípedo. Só que esse caminhão, ele tem esse volume, 6.000 litros. Opa. Tá? Uhum. Para você saber quantos caminhões você precisa dividir o volume da piscina, que vai ser um volume maior, né? Eu nunca vi ninguém, tá? Só se for uma piscina assim, como é que fala? De quintal, né? Aquelas piscininhas, mesmo assim, né? Demora para encher. Mas uma piscina, sei lá, uma piscina olímpica, uma piscina que você vê em clube, por exemplo, tu não vai encher ela com um caminhão. Pô, chega um caminhão lá, cara, é muita água realmente, mas tu não vai encher completamente. Elas são muito, muito grandes, você precisa de muita água. Então você tem que descobrir esse número de caminhões, dividindo o volume da piscina pelo volume que o caminhão vai conseguir transferir de água, né, para essa piscina, tá? Uhum. Só que, o que acontece agora? Você já tem as medidas do paralelepípedo, porque é isso que a gente busca nessas primeiras duas coisas. Achar o comprimento, a largura e a altura. Depois, só você multiplicar os três. São essas medidas que estão sempre nesses segmentos principais que a gente construiu no começo. Horizontal, profundo e para cima. A gente multiplica eles, né? 8 vezes 6 vezes 4, fazendo isso aqui com calma, tá? A gente chega nesse 192 e a unidade de volume, tá? A unidade correta de volume que eu te falei aqui, ela é metros cúbicos, tá? No caso aqui, ele literalmente dá as medidas em metros. Então, quando você multiplica essas três medidas em metros, vai dar essa resposta em metros cúbicos. Acontece que esse valor você não pode dividir, tá? Esse aqui é o volume da piscina. Você não pode dividir pelo volume do caminhão, porque o volume do caminhão está em litros. Sacou? Uhum. Tá? Aí a parte que você tem que converter para litros. Como? Sempre tem que passar, quando tá... Para converter para litros, você sempre tem que passar para o decímetro cúbico, que é a unidadezinha que está depois do metro cúbico ou antes do centímetro cúbico. Que são as unidades que normalmente eles costumam muito dar em questão. Ah, vai dar uma medida de um paralelepípedo. É 20 centímetros. Na hora que tu terminar a questão, tu vai achar o volume do paralelepípedo, vai estar em centímetros cúbicos. Aí tu vai ter que fazer o quê? Dividir por 1.000. Tá? Porque essa unidadinha para os decímetros cúbicos daqui, dos centímetros cúbicos, é dividir por 1.000. Mas do metro cúbico, que é o nosso caso, é multiplicar por 1.000. Tá? Porque é literalmente onde eles estão ali na régua de múltiplos e submúltiplos do comprimento. Tá? Isso que a gente vê lá no 6º, 7º ano. Tudo bem? Então, aqui só vai ter que multiplicar por 1.000 para ir para o decímetro cúbico, e aí o valor em decímetros cúbicos é o mesmo valor em litros. Você precisa desse cara para você poder converter para litros. Tá? Então aqui está em metros cúbicos. Multiplicar esse cara por 1.000 é acrescentar 3 zeros. E aí pronto, esse mesmo valor em decímetros cúbicos é esse valor em litros. Aí você agora pode dividir pelo volume do caminhão, porque o volume do caminhão está em litros. Tudo bem? Ou... Não consegui entender. Tá? Mas assim, em questões que ele vai dar algo em litros, tá? Você vai ter que fazer esse tipo de conversão. Uhum. Se não deu nada, tipo assim, questão número 4 é uma questão que ela envolve você ter que fazer uma coisa parecida, mas ele não dá nenhum volume em litros, é tudo em metros ou centímetros cúbicos. Então na hora que você acha lá as coisas para dividir um pelo outro, já está na unidade certa. Tem que ter esse cuidado com a unidade, tá? Principalmente a partir do momento que você for calcular o volume. Tá bom? Tá. Uhum. Tá, aí tu queria ver também a 4, né? Ou a 6? É. 6, A né? 4 e a 6. Tá, calma aí, calma aí. A 4. A 4 é uma questãozinha meio sacana, mas ela é o que eu te falei, ela é meio parecida com essa. Na ideia de ter que dividir o volumezão pelo volume do que você vai abastecer. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui, cara, que aí eu te mostro. Calma aí. Não, posso tentar fazer ela contigo, vamos lá.
ele fala aqui pra gente, cara? Que tu tem um castelo, tá? E ele tá cercado por uma vala. Não foi muito legal essa ideia aqui, dessa legenda, mas tudo bem. Porque assim, quando eu fiz essa questão, essa região toda aqui do castelo, mais a parte branca, vamos dizer assim, é a região em terra. E essa região mais escurinha é a região da vala, que é onde ele vai encher de água, tá? É tipo um buraco. Enfim, ele está cercado por uma vala, cujas bordas são dois círculos concêntricos de raios 50 e 30. O que isso quer dizer? O castelo ele tem um centro, tá? Ele tem ali, vamos dizer assim, ele tem o seu centro. Dele para os lados, você tem a distância a partir desse centro. Só que até aqui, onde está em terra, é o círculo de raio menor. Tá? O círculo de raio 30 metros. E desse mesmo centro para o final desse segundo círculo, você vai ter esse círculo de raio maior, de 50 metros. Beleza? Uhum. Tá? O que acontece, cara? Ele vai te dizer que a profundidade da vala, ou seja, essa região daqui, né, essa região aqui depois da Terra, entre o final de um ciclo até o final do outro, tem profundidade de 4 metros. E quando ele fala profundidade, não é nesse plano que você está vendo, é como se fosse para baixo. Tá? Tipo, esse círculo ele vai continuar lá embaixo. Isso aqui vai formar, na verdade, um cilindro. Tá? E essa profundidade tá aqui, né? Tá aqui, vamos dizer assim. Esse desenho é difícil de desenhar ele aqui, né? Mas isso aqui vai ser a profundidade de 4 metros, que é a altura do cilindro, tá? Uhum. Beleza? Então, o que acontece, cara? O que tu tem que fazer nessa questão? E ela não é necessariamente fácil, tá? Porque ela envolve você ter que ter essa visão aqui. Desenhar isso é difícil, tá? Deixa eu apagar isso aqui, senão vai atrapalhar o texto. Né? Além disso, o que ele pede para você? Ele fala que o proprietário vai decidir encher com água. Essa vala, tá? Para isso, então, ele comprou os caminhões pipa. Peraí, pode fazer uma agora. Não, vai pra lá. Foi mal, cara. De boa. Enfim, o que ele fala aqui pra gente? Que ele vai encher de água essa vala, tá? Basicamente isso. Esse espaço aqui que vai ser um buraco. Ele vai encher de água com caminhões-pipa, parecido com a questão passada. Só que, aqui nesse caso, o que vai encher, ele não está te falando o valor do volume direto. Ele fala que os reservatórios são cilindros equiláteros circulares retos. Nossa, uma baboseira. Mas tudo bem. Com geratriz medindo 4 metros. Então ele não te dá o volume. Ele te dá uma outra figura com uma medida apenas e você tem que calcular o volume desse caminhão-pipa. Né? Por quê? Porque tu vai ter que usar o volume dele para encher o volume da vala. Essa região toda aqui. Tá? Então, de novo a mesma ideia. Determina o número mínimo de caminhões-pipa necessários para encher completamente a vala. Tá? De novo, tem que dividir o volume, no caso aqui da vala, que é esse volume entre esses dois círculos, mas como tem uma altura, não é o volume de um círculo, porque isso não existe, o círculo é plano, é o volume entre esses dois cilindros, o cilindro de raio menor e o cilindro de raio maior, e depois tem que dividir pelo volume do caminhão-pipa, porque ele também não te deu volume, você vai ter que calcular, você vai ter que mais ou menos fazer ali
a figura que ele pede para você e calcular o volume dele. Tá? A diferença dessa questão é que ela envolve cilindros. Então, o que você precisa saber de importante, né? O volume do cilindro. Tu sabe direto quanto que é o volume do cilindro? Não. Não, né? Tá bom. Então vamos lá. Tanto o cilindro quanto o prisma, você sempre pode usar essa fórmula. Área da base vezes a altura. Tá? Só que o que acontece? O cilindro, né, tu tem esse formato daqui, de base. É um círculo. Tá? Um círculo tanto na base quanto no topo. Só que você, para calcular a área da base, a área do círculo, você vai precisar de uma medida importante desse círculo, que é o raio dele. Tá? Esse é o raio. E essa regiãozinha aqui é a altura desse cilindro. Tá? No caso, a nossa área da base que a gente precisa vai ser a área do círculo. Então vamos lá, né? O que é a área do círculo? Que vai ser a nossa base. É o πr ao quadrado. Aquela formulazinha que a gente vê lá desde quando a gente vê fórmulas com círculo. A gente precisa usar essa fórmula para poder calcular o volume do cilindro, porque essa área aqui, πr ao quadrado, vai ser jogada aqui. Tá? O cilindro sempre vai ter esse formato de volume. Você substitui a área da base pelo πr ao quadrado vezes h, então só você botar o h aqui ao lado. Tá? Essa é a fórmula que você precisa para calcular o volume do cilindro. É bom você ter ela na sua manga, para poder conseguir fazer o que a gente tem que fazer aqui. Tá? Mas repare, o volume do cilindro depende do raio da base e da altura, certo? Tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos lá, a gente tem duas figuras para ter que calcular o volume. Vamos calcular primeiro o volume da vala. Vou botar aqui o volume da vala. O que acontece com a vala, cara? É como se você tivesse um cilindro por fora. Tipo assim, eles são concêntricos, então eles estão, vamos dizer assim, né, tendo o mesmo centro, tá? Mais ou menos assim. Tanto na base quanto no topo. Então, mais ou menos isso. É bem complexo desenhar isso aqui, né? Talvez eu devia ter feito um pouquinho mais pra frente. Porque a visão ela não é das melhores, não. Talvez tenha que apagar isso aqui depois. Mas enfim, é como se fosse um negócio assim, cara. Não sei se dá pra entender tão bem, não. Ficou meio estranho. Mas é um cilindro dentro de um outro cilindro. E, na verdade, esse cilindro no meio ele é maciço, né? Ele é terra. Então, o que tu vai ter que fazer aqui para calcular o volume dessa vala, que é essa região entre esses dois cilindros, né? Com a altura, né? Porque também tem uma profundidade ali. Você basicamente tem que subtrair. Pensa que não tem esse cilindro do meio, não tem a terra, tem só o buraco. Você teria que calcular o volume desse buracão todo e depois subtrair o volume da parte em terra, a parte onde o castelo vai estar ali em cima. Que aí você vai ter exatamente o volume dessa região entre esses dois cilindros. Tá? Essa talvez seja a parte mais chata. Tem que fazer uma subtração de volumes. Tá? A ideia aqui vai ser essa. O volume da vala vai ser o volume... como é que eu vou dizer para você, né?
Vamos chamar esse cilindro maior. Só fechar a porta aqui, cara. Tá chegando gente aí. Voltei aqui. Vai ter esse cilindro maior, tá? Vamos dar uma nomenclatura dele de 1. E o cilindro menor, esse aqui é mais fácil de ver, tá? Porque, teoricamente, você tem esse maior aqui, ele não é por inteiro, né? Ele tem essa parte do meio ali no meio dele, essa parte do castelo. Então é como se a gente olhasse ele sem a parte do meio. Mas o cilindro menor é mais fácil de ver. Por quê? Porque ele é literalmente a região interna, tá? Deixa eu botar aqui. Esse daqui, no caso, é a região do castelo. Esse do maior seria, tipo, a região da vala, desconsiderando o castelo. Tá? Tipo, a região da vala, como se o castelo não existisse. Tá? Por quê? Né? Por que a gente está fazendo isso? Porque essa região interna aqui, ela não é um cilindro, ela é uma região entre dois cilindros. Tá? Então você tem que pensar dessa forma. A gente faz muito isso quando a gente fala de figuras planas, e dá para fazer um paralelo de área, só para você entender um pouquinho melhor, tá? Não ficar um pouco perdido nisso. Você vai ter dois círculos concêntricos, que é o caso parecido daqui. Tá? Ou seja, eles têm o mesmo centro. Esse centro tem um raio desse e o raio desse daqui. Só que eu não quero a área desse círculo, ou a área do círculo maior, como se fosse tudão. Eu quero a área entre esses dois círculos, essa área daqui. Então a forma que a gente faz para poder calcular esse tipo de área é: calcula a área do círculo maior, repara, vai ser exatamente o que a gente vai fazer aqui. Calcula a área do círculo maior e subtrai essa área do círculo menor, que vai dar exatamente essa região entre esses dois círculos. Beleza? Beleza. Você consegue visualizar isso ou é muito complexo? Eu acho um pouco complexo, sim. É um pouco, né? Uhum. Não vou dizer que é fácil, porque também não é, mas vamos seguir aqui. Depois você tenta lembrar que nessa questão você vai ter que usar esse conceito, tá? Basicamente, o que você vai fazer então? Pode até chamar aqui, ó, volume da vala, parece que é volume da vaca. Aqui eu botei a nomenclatura de 1 e 2, só para facilitar, né? Não ficar muito grande essa nomenclatura, mas você pode escrever também, tipo, maior e menor. Aí você vai pensar que tipo, tem um cilindro maior e um cilindro menor. Tá? Caso na hora você não lembre do que é esse 1 e 2 quando você for rever. Por isso que eu estou botando essa legenda aqui. Tá? O que vai ser o volume da vala então? O volume desse cilindro 1, que vai ser do cilindro, né? Pi vezes R ao quadrado vezes H. Só que o R dele, desse cilindro maior, é até lá no finalzinho lá da vala. São os 50 metros. Tá? Então, vai ser o π vezes o 50 ao quadrado vezes a altura, tá? Tá. É igual a 4, né? Aqui ele botou essa legenda valendo 3, mas é 4. Pelo menos ele está falando que é 4. Enfim, a altura vai valer 4. Tá? Sim. Isso aí vai ser menos volume desse cilindro menor. Imagina que essa região da Terra tem uma altura, né, de 4 metros. Você tem que calcular o volume dele. É esse cilindro de dentro. Então vai ser o π vezes... Quanto que vale o raio desse cilindro de dentro?
O raio é 30. É o raio desse cilindro aqui de dentro. É 30? Isso, é 30. Tá? Então vai ser π vezes 30 ao quadrado vezes a altura, tá? Que é a profundidade da vala, que é 4. De Aham. novo aqui a gente bota o 4, certo? Beleza? Beleza. Tá? Cara, essa parte inicial de achar o volume da vala, eu confesso, é a parte mais difícil. Tá? Essa questão eu não considero ela fácil. Ela é chatinha. Principalmente porque agora, o que acontece? Tu pode calcular o 50 ao quadrado, tá? Isso aqui vai ser 50 vezes 50. Depois tem que multiplicar pelo 4, tá? E depois, também vai poder fazer aqui, não, 30 vezes 30. E depois multiplicar por 4, tá? Você pode fazer isso. Essa questão é bom de se fazer porque talvez já vai te botar num formato que, né, depois você vai ter que dividir esse volume da vala pelo volume do caminhão, vai te facilitar lá. Porque você vai ter que dividir no final, você vai ter que fazer uns cancelamentos. É você fazer uma fatoração aqui, cara. Ou seja, é você olhar, pô, eu tenho uma subtração disso por isso. Então a gente diz que quando a gente tem somas ou subtrações, a gente tem, não é fatores não, fatores é de multiplicação. Tem as parcelas. Tem essa parcela e essa parcela então, se subtraem. Em cada parcela, aí sim, os termos que se multiplicam, por isso que eu botei pi vezes, né? Aqui não tem o vezes. Mas como essas letras todas estão juntas, você tem que botar os vezes. Tá? E aí você consegue ver os fatores. Que os fatores são os termos de multiplicação. Esse e esse. São os 3 fatores. Nessa outra parcela, tem o π, tem o 30 ao quadrado e tem o 4. Tudo bem? Sim. O que a gente vai fazer quando a gente pensa em fatoração? Nas duas parcelas, podiam ser mais parcelas, tá? No caso aqui só tem duas. A gente vai ver quais fatores a gente tem em comum. Então, olha, o π não é um fator comum nessa parcela aqui, que também tem nessa daqui? Sim. Tá? O π tem ambos esses dois. Eu falo parcela, mas pode ser termo também, porque termo é mais geral. Mas a galera costuma falar quando é de soma e subtração, termo também. Mas vamos de parcela, tá? Que eu já estou te explicando de parcela. Aqui é o π e o π, eles são fatores que estão em ambas as parcelas. Então eu vou reescrevê-lo aqui, ó. Tá? Existe algum outro fator nessas duas parcelas que também é igual? O 4. O 4. Então eu vou escrever ele aqui do lado do π, multiplicando. E aí, vou continuar multiplicando. Só que, esses dois fatores que eu botei aqui, eles são os fatores em comum. Quando a gente fala de fatoração, isso aqui é botar os fatores em evidência. A gente botou eles em evidência. A gente botou eles, quem é repetido, a gente botou eles ali bem destacado. Destacado do quê? Do que vai aparecer agora. Tá? Que vai ser o quê? Você vai abrir um parênteses e você vai botar exatamente as coisas que faltam agora. Como? Pô, eu já botei o π. Então pensa que você vai, tipo assim, esquece o π aqui dos dois. Esquece o 4 dos dois. Você vai escrever dentro do parênteses exatamente o que está na ordem aqui, ó. 50 ao quadrado. Não, isso aqui você já botou, né? Menos 30 ao quadrado. Sacou? Sim. Tá, deixa eu botar em verde, que depois não atrapalha quando você for ver. Cara, isso aqui... Eu sei que dava para fazer de uma outra forma, tá? Mas isso aqui é a melhor forma para se fazer isso daqui. E vai te ajudar depois na hora de fazer o cancelamento.
Senão você vai ter que depois fazer uma fatoração, enfim, o número vai ficar grande. Os números aqui nem são tão dos piores não, é porque na outra que eu fiz eles estavam bem piores. O que acontece agora? Tá? Ajeita esse 4π aqui, né? Esse 4 vezes π. Π não é uma letra, mas ele é um número irracional, então você vai considerá-lo sempre tipo depois do número inteiro, tá? Uhum. Que nem se faz com as raízes. As raízes tipo, de 2, de 3, de 5, também são números irracionais. A gente sempre bota eles tipo assim. Raiz de 2 vezes 2, a gente escreve o 2, que é o número inteiro, na frente, e o raiz de 2 depois dele. Sempre ajeita dessa forma. Mas lembrando que existe uma multiplicação entre eles. Uhum. Tá? E aí, vezes, né? Podia só deixar também sem, tá? Isso aqui vai ficar tipo uma distributiva. Na verdade, se você quisesse voltar para o que estava antes, você poderia fazer o 4π vezes o 50 ao quadrado, daria exatamente essa parcela toda daqui. E depois fazer a outra setinha, 4π vezes o menos 30 ao quadrado. Que daria essa segunda parcela aqui, né? Que teria o π, o 4 e o 30 ao quadrado. Tá? Se você fizesse esse 4π vezes esse cara daqui, né? Daria essa segunda parcela. Fatoração é o processo inverso da distributiva. É basicamente isso que eu vou te dizer agora. Mas aí o que acontece, cara? Essa subtração de dois quadrados que a gente tem, agora você vai fazer uma outra coisinha aqui, que é recorrer a esse produto notável. Eu vou botar aqui, né, esses passos, que são passos mais complexos. Eu acho que às vezes isso aqui não é tão fácil de vocês lembrarem. Aqui a gente fez uma fatoração. Tá? E aqui a gente vai abrir esse produto notável. Tá? Porque isso aqui, na verdade, é um produto notável porque a gente tem uma subtração de dois caras ao quadrado. Que é um produto notável que ele é basicamente eles sem ser quadrados, se somando, vezes eles se subtraindo. Sacou? Uhum. Tipo, o primeiro cara aqui ao quadrado menos o segundo cara aqui ao quadrado. É meio que esse formato que você tem aqui. Tá? Então vamos fazer assim. E você vai ter que vir daqui. Você vai escrever nesse formato. Vai ficar o quê, né? Eles se somando, sem ser quadrados, vezes eles se subtraindo. Certo? Sim. Tá? Então você vai ter 50 mais 30 vezes 50 menos 30. isso, 50 menos 30. E aí agora, né, você deixa nesse formato, tá? Vai ficar o 4. Pode ser 4π, não precisa agora deixar ali vezes π não. Mas esses próximos aqui é bom você deixar eles né, tipo, vezes 50 mais 30 é 80, vezes 50 menos 30 é 20. Tá? Deixa assim mesmo, não calcula o volume da vala. O foco aqui é a gente tentar deixar num formato onde não tem essa subtração, porque a subtração ela vai existir desse processo que a gente vai ter que subtrair um cilindro maior, como se o castelo não existisse, menos o cilindro do castelo, né? Da região do castelo, para a gente ter a região da vala, de verdade, que é a região entre eles. Então a gente tem que fazer essa subtração. Só que por ter uma subtração, você já não tem mais as coisas tudo só se multiplicando. Tem esse menuzinho que aparece ali. Que quando a gente bota em evidência, continua dentro desses parênteses. Tá? Para fora do parênteses são as coisas em comum. Dentro do parênteses são as coisas que sobraram. Incluindo o sinal que está ali no meio. Mas continua tendo um menos aqui. O que a gente faz então? Essa questão, a ideia é que ela apareça essa subtração de quadrados, tá? Então você vai entrar no produto notável, que é você somar esses dois caras e subtrair esses dois caras. Dentro de um parênteses, eles se somando, dentro do outro do parênteses, eles se subtraindo. E aí quando você resolve essa soma e essa subtração, não tem mais nada subtraindo. Tá tudo se multiplicando.
que é o que a gente quer. Beleza? Uhum. Tá? E agora? Agora a gente vai em busca de achar o volume do caminhão. Tá? Já estamos com esse volume aqui da vala. Lembra que a questão, a ideia dela é igual ao número 1. Você vai ter que dividir o volume da vala pelo volume do caminhão. Tá? Deixa eu botar mais uma coisa aqui, a nível de unidade. Quando a gente bota unidade, quando tá um número inteiro ainda, bonitinho, você bota entre parênteses essa expressão toda. E aí escreve unidade depois. Tá? Como nossas unidades são em metros, o volume tem que ser o quê? É metros? É cúbico. Isso, metros cúbicos. Tá? Vamos lá, vamos achar o volume do caminhão aqui. Que vai ser parecido, tá? Você não vai escrever ele no formato inteiro não, tá? Não vai sair explicando tudo. Você deixa ele no formato de fatores mesmo. Tá? Aqui vai ser o volume do caminhão. O que esse caminhão ele é, cara? Ele é basicamente esse cilindro equilátero, tá? O que vai vir a ser um cilindro equilátero? O cilindro equilátero ele vai ser exatamente esse cilindro... Assim, é uma definição, né? Então, você tem que lembrar essa definição. Tá? Ele tem um centro aqui. Para cá é o raio. Tá? Deixa eu só ressaltar ali o centro. Tá? Tu vai ter a altura. Só que o que acontece? Aqui é o raio, né? Daqui até aqui é o raio. Para o outro lado, né, se eu pegasse do centro para cá, eu também formaria o raio. Tá? Então daqui para cá também é o raio. E esqueci só do cilindro ali da altura, né? Cilindro do topo. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Calma aí, calma aí. É mais ou menos isso. Tá? E esse segmento que vem daqui até aqui, na verdade, ele é a geratriz. Acho que a gente falou isso numa aula que eu não falei de cilindros com você. É tanta aula que eu me perco. Mas não foi com você não. Mas isso aqui também é a altura. Esse segmento que vem lá do círculo do topo até o círculo da base. Tá? Sim. Só que essa altura, para o cilindro circular reto, ela é igual à geratriz. Então, quando ele fala para você que a geratriz vale 4 metros, é só para te confundir. Porque nesse caso, a geratriz é igual à altura. Tá? No cilindro, ele não vai fazer diferente disso, tá? É realmente só para poder te explicar na moral. É no cilindro reto. Tá? A geratriz vai ser igual à altura. Mas, no cilindro equilátero, tá? Qual é a definição? Tu vai ter que ter essa altura valendo exatamente essa base toda aqui, vamos dizer, essa linha toda que vai de um lado até o outro do seu cilindro, na base, que seria o seu diâmetro, né? De um lado até o outro, passando pelo centro, é o diâmetro. Só que como eu botei aqui raios, né? É melhor você dizer que aqui o cilindro equilátero tem que ter a altura igual a raio mais raio, 2 raios. Tá? Essa é a definição do cilindro equilátero. Ele bota muitos nomes exatamente para dar uma confundida em você. Ainda bota geratriz valendo 4, é para confundir mesmo, cara. Nem sei se na questão original é assim. Tá? Talvez ele tenha botado isso aí exatamente a mais para poder dar aquela atrapalhada. Tá? Então o que acontece, cara? Tu tem um cilindro equilátero que tem essa geratriz medindo 4, certo? Só que na real,
ele vai ter um quê? É um cilindro, esse volume do caminhão é um cilindro que tem altura igual a 4 metros, que é igual a esse valor, né, duplo do raio. Tá? Vamos dizer que 2 raios é igual a 4 metros também. Deixa eu botar essa unidade, só para não confundir, não botar muita letra. A altura vale 4, e essa altura tem que valer também o tamanho do diâmetro, que são os 2 raios. Só que a gente não precisa de 2 raios para usar na fórmula do cilindro, para calcular o volume do cilindro, que é o volume desse caminhão. A gente precisa de um raio. Então pega esse 2 que está multiplicando o raio e joga dividindo pelo 4. 4 dividido por 2, né? Então o raio vale 2. Tá? Tudo bem? Tudo. Mais ou menos ainda. Tá mais ou menos, mas acho que tô conseguindo pegar um pouco. Tá. Depois dá uma revisada nessa questão, que ela é uma questão difícil, cara. Uma questão que, pô, ela Uhum. tem que ter muita visão e ainda tem que pegar esses detalhezinhos ali, né? Tá? Então, agora com essas Uhum. duas informações, com a altura e com o raio, né, desse cilindro que é a representação do caminhão, você pode calcular o volume do caminhão, que também é um cilindro. Então você vai exatamente na fórmula do cilindro. I vezes o raio ao quadrado, então 2 ao quadrado, você poderia botar que era 4, mas tudo bem, vezes o H, que é 4. Tá? Vou só deixar essa Uhum. potência aqui sem ser potência. Vamos deixar ela como 4 mesmo. Você pode falar, ah, mas eu posso deixar isso aqui como 16 logo? 4 é isso aqui vezes 4? Poderia, tá? Mas vamos deixar nesse formatinho aqui. Tá? Estavam em metros também, né? Então aqui é metros cúbicos. Porque essa parte final, o que vai acontecer? Né? Você precisa saber o número mínimo de caminhões-pipa. Então é parecido com a questão anterior, como eu te falei. Tá? Esse número de caminhões, você basicamente vai ter que fazer o que, né? Vamos dizer que isso aqui... Deixa eu facilitar, tá? Vou chamar isso aqui de... vou deixar logo assim. Vai ser o volume total, né? Da nossa piscina. Nossa piscina, nesse caso, é a vala, tá? É o volume da vala. Divididos pelo volume do caminhão. E aí, em vez de você chegar e já ter os valores inteiros, você taca as expressões, tá? 4π vezes 80 vezes 20. Aqui dá para escrever assim, ó, 4 vezes π vezes 80 vezes 20. Deixa os fatores todos separadinhos, porque aí facilita para a gente fazer os cancelamentos. Esse era o volume da vala, tá? Uhum. O volume do caminhão, π vezes 4 vezes 4. π vezes 4 vezes 4. E você só cancela os fatores, porque tem muito fator em comum. Se você botar nesse formato, quando você for fazer essa divisão, vai ser a parte fácil, porque tu vai basicamente cancelar muita coisa em comum que tem ali. Esse 4 com esse 4, esse π com esse π. Né? Quando a gente cancela coisas iguais, na sua fração, é como se você estivesse substituindo ali por 1, né? Ficaria tipo 1 e 1. E para multiplicação, 1 não faz diferença. Tá? Uhum. Cortou, sumiu basicamente da expressão. Pode cancelar agora, cara. Esse 4 ou com 20 ou com 80, porque ambos são múltiplos de 4. Tá? Vou fazer com 80, porque aí fica com um número menor. No caso, dividir ambos por 4, né? 80 por 4 fica quanto? 20. Isso, 20.
E o 4 por 4 vai ficar o próprio 1, né? Então, mesma coisa que os outros, vai sumir da sua fração. Então, na verdade, você só tem numerador. Esse 20 e esse 20. 20 vezes 20 vai dar quanto? Vai dar 400. Isso aí. Tá? Deixa eu botar aqui embaixo. Igual a 400 caminhões. Cara, essa questão, não vou mentir pra você, ela não é fácil, tá? Ela é chata porque, tipo assim, tu pode fazer do outro jeito, que é sair multiplicando todo mundo aqui, subtrair pela essa multiplicação toda aqui, você pode, tá? Talvez você não tenha que passar por esses processos aqui, né? Mas eu acho que ele até ensinou dessa forma pra vocês. Não sei se. Mas não vai fazer diferença, tá? Tipo, você vai chegar na resposta final do mesmo jeito. Só que você não vai ter esses cancelamentozinhos. Você vai ter que dividir no final, os números. Sim. Tá? Provavelmente você vai ter os pis, né? O pi daqui e o pi daqui. Aí eles sim vão se cancelar, porque lembra que a gente está calculando o volume do cilindro. A vala, no caso, não é um cilindro preenchido. Ela é um cilindro maior. A região entre o cilindro maior e o cilindro menor. Tá? Mas ainda assim vai ter o π, porque surge dos volumes dos dois cilindros. Você tem que subtrair o volume do cilindro maior pelo cilindro menor. E o caminhão é esse cilindro equilátero. Tá? Então, ele também tu vai ter esse π daqui, né? Porque é da fórmula do volume do cilindro. Tá bom? Cara, refaça a Aham. questão depois. Se você quiser, não faça isso que eu fiz. Tá? Porque aí você vai ver, tipo, os valores indo um valor inteiro π. E o do caminhão, mesma coisa. Tá? Eu diria, na verdade, nem precisa refazer nessa daqui. Para você refazer, eu vou te mandar. Não sei se tu tem alguma. Essa questão foi uma questão de livro. Cadê você? Foi de livro? Que tu faz com valores diferentes. Porque tu precisa entender esse processo, cara. Tipo assim, não só entender o processo, mas também ir calculando, né? Senão na hora do teste tu, tipo assim, tu vai mais ou menos lembrar como é que faz, mas tipo, tu não fez, né? Teu cérebro não entendeu que, tipo, como é que realmente faz. Tu tá vendo como é que se faz. Sim. Caraca, eu não tô achando. Acho que a menina que me mandou. Eu vou te mandar daqui a pouco, Tá. beleza? Assim, só vão ser 7 questões, tá? É, cara, tenta fazer o restante, tá? Tenta usar os conhecimentos que a gente viu nessa aula de calcular volume de paralelepípedo, usar essa planificação para poder entender os triângulos retângulos que aparecem, que vão aparecer no paralelepípedo, tá? Para você poder fazer ali os seus segmentos, você precisa achar. Hum, E essa número 4, cara, eu vou te passar depois o outro modelo dela, que é tipo ela, só que com outros valores. Que você tenta fazer parecido com o que a gente fez aqui. Tá? Eu vou te mandar isso aqui pelo WhatsApp também, para você poder ver. O teste vai ser só na quarta-feira que vem, né? É, na segunda. É na segunda já. Aham. Tá? Não, é um 9-1 que faz amanhã. Vocês fazem na terça, na segunda, e a galera do 9-3 faz na terça. Não, enfim. Cara, me solicite aí se precisar, tá bom? Beleza. Tá? Qualquer coisa só me manda assim, tipo, pô, tô fazendo tal questão. Aí, né, fala pra mim qual é, manda uma foto, dou uma olhada, vejo se tá fazendo no caminho, se tá muito fora, né, do que tem que ser feito. Beleza, Tá. cara? Aham. Então é isso. Ah, tu chegou a receber, chegou a ver no playlist que eu te mandei o aulão que eu fiz no outro dia? Viu? Eu tava vendo ela hoje de tarde. Comecei a ver ela hoje de tarde. Tá, tá. É porque
Porque acho que a última questão que a gente acabou fazendo lá foi essa 4. Eu fiz a 2, eu fiz a 3 e fiz essa 4. Só que eu não tinha simulado na época, então eu fiz com o que me passaram do quadro. Uhum. Tá bom? Cara, bons estudos. Depois eu vou chamar aí, tá bom? Valeu, Valeu, Cauã. Um abração. valeu.